Pode se sentar, Deus te abençoe. Que Dieu bénisse. É o pastor Eliazar. C'est le pasteur Eliazar. Eu o conheci lá no Cafunfo, onde que fui convidado para pregar. Je l'ai connu là au Carrefour, là où j'étais invité pour prêcher. Fui convidado lá, o conheci lá. Et je l'ai connu là-bas. Ele pregou lá. Il a prêché aussi là-bas. Foi uma grande bênção para a C'était gente. une grande bénédiction pour les peuples. É missionário. Il est missionnaire. Sim, o irmão que organizou o evento, Le frère qui a organisé cet événement, c'est son petit frère. Ele pregou lá. Lui aussi, il a prêché là. Dele, Il était venu avec son Feira do épouse. Congo Democrático. Ils sont venus du Congo démocratique. Então, Alors, ele volta amanhã. Et demain, il reviendra. Pregou algumas igrejas aqui. Il a prêché dans certaines églises Hoje d'ici. pensamos que ele vai nos Aujourd'hui, pregar também on a aqui. pensé qu'il vient aussi nous prêcher Porque ici. amanhã ele Parce volta que já. demain, il va retourner Vocês déjà. querem ouvir pregar? Vous voulez l'écouter à prêcher? Quer ouvir pregar? Est-ce que vous voulez l'attendre à prêcher? Irmão, então ele é bem-vindo. Alors il est bienvenu. Ele pode se sentir na sua casa. Il peut se sentir dans sa maison. Deus te abençoe. Dieu te bénisse. Palma ao Senhor Jesus. Acclamons le Seigneur Jésus. Waouh. Est-ce qu'on peut acclamer maintenant pour le roi des rois? Podemos aclamar para o Rei dos Reis. Amen. Amém. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est content ce soir? Alguém que está feliz nessa tarde? Si vous êtes content, manifestez-le. Se estás feliz, manifesta-o. Amen. Nous sommes ici dans la maison du Seigneur. Estamos aqui na casa do Senhor. La maison du Seigneur, A casa do Senhor c'est une maison d'adoration. é uma casa de adoração. Amen. Amém. La maison du Seigneur, A casa do Senhor c'est une maison de joie. é uma casa de alegria. La maison du Seigneur, A casa do Senhor, William Marion Branham dit William Marion Branham diz que nous, que nós, notre religion, a nossa religião c'est une religion é uma religião de bruit. de barulho. Amen. Amém. Chez nous, hein, on ne voit pas les boboto, bondeko. Nós não olhamos o laço familiar ou a Chez irmandade. nous, nous ne sommes pas des catholiques. Nós não somos católicos. Amen. Amém. Là où il y a la vie, Onde é a vida, Branham dit, Branham diz, ça produit des cris de joie, aquilo produz gritos de alegria, ça produit des alléluia, produz os aleluias, ça produit des amens. produz os amém. Et ce n'est pas moi qui fais vous dire amen. Não sou eu que vos faço falar amém. C'est la parole en vous qui reconnaît la parole qui est en train d'être dite. É a palavra em vocês que reconhece a palavra que está a ser pregada. C'est ce qui dira amen en É vous. aquilo que dirá amém. Amen. Amém. Alors je serai très ingrat Eu serei muito ingrato si je ne remercie pas à juste titre le pasteur se eu José. não agradecer ao pastor José. Vraiment, c'est un homme plein d'amour. É homem cheio de amor. Je l'ai aimé Eu o amei comme un papa. como pai. Non, mais il m'a étonné. Ele me espantou muito. Beaucoup de pasteurs ici, Muitos pastores je les ai aqui, connus depuis très longtemps. eu conheço há muito tempo. Mais je venais à peine de connaître le pasteur Eu José. acabei apenas de conhecer o pastor José. Mais il m'a vraiment étonné. Ele me surpreendeu bastante. Et je suis très content d'être ici en ces lieux. E eu estou muito feliz por estar aqui neste lugar. L'amour qu'il a manifesté pour moi, O amor que ele manifestou para mim. je pense que quand je suis ici, je me sens chez moi. Eu penso que quando eu estou aqui, eu me sinto em casa. Amen. Amém? Est-ce que vous pouvez acclamer pour le Seigneur Você des pode Seigneurs? aclamar para o Senhor Jesus. Et nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. E nós vamos se colocar de pé para lermos a palavra de Deus. Si vous voulez, levez-vous. Se você quiser, pode se colocar de pé. Nous allons lire dans la lecture psaume ou le livre psaume, Vamos ler no livro de Salmos, chapitre 82, Salmo capítulo 82, au verset 6. versículo 6. Psaume 82, Salmo 82, verset 6. versículo 6. J'aime ça. Vous y êtes? Já lá estão? Alors, la Bible dit, A Bíblia diz: j'avais dit, eu disse, vous êtes des dieux. vós sois deuses, Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Cependant,
Todavia, vous mourrez comme des hommes. como homens morrereis. Éternel Dieu, Eterno Deus, venons de lire ta parole, Seigneur, acabamos de ler a tua palavra, Senhor. comme des intellectuels. Como intelectuais, Nous pouvons lire cette parole. podemos ler esta palavra. Mais celui qui détient le langage qu'il faut, Aquele que detém a linguagem conveniente, ce n'est que toi, Seigneur. somente és tu, Senhor. Je te prie de venir Eu te rogo de vir et d'interpréter ta parole. e de interpretar a tua palavra. Ôte l'homme Eliezer du chemin Afasta o homem Eliezer do caminho et que tu prennes la place, e que tu Seigneur. tomas o controle. Bénis cet auditoire. Abençoe o auditório Que notre passage en ce lieu e a nossa vinda neste lugar puisse apporter une pierre de plus sur la maison. possa trazer uma pedra a mais na construção. Bénis également le pasteur José. Abençoe o pastor José. Bénis son foyer, sa femme. Abençoe o seu lar e a sua Et mulher. bénis tous ses enfants Abençoe également. seus filhos. Bénis tous les frères et toutes les Abençoe todos sœurs os irmãos e irmãs qui sont réunis en ces que lieux estão aqui reunidos pour venir écouter non pas un homme, para ouvir não homem, mais pour écouter le Dieu qui parle au travers de l'homme. para ouvir o Deus que fala através do Ce homem. peuple, c'est le peuple que toi tu as versé de ton sang. Este povo é o povo pelo qual derramaste o teu sangue. Toi-même, le sang divin, Tu mesmo, o santo tu as divino, versé cela derramaste à aquilo cause de ce peuple, por causa Seigneur. deste povo, Senhor. Alors ne permets pas, ô Dieu, Não permita, ó Deus, que quelque chose qui n'est pas que spirituel alguma coisa que não é espiritual puisse passer ce soir. possa passar por aqui. Au nom de Jésus-Christ, Em nome de Jesus Cristo. nous avons ainsi prié Assim nós oramos par la foi. pela fé. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Amen. Amém. Est-ce que nous sommes dans la joie ce soir? Estamos felizes nessa tarde. Nous sommes dans la maison du Seigneur. Estamos na casa do Senhor. Et ici, nous parlons des choses de Dieu. E aqui falamos das coisas de Deus. Vous savez, Vocês sabem, quand vous lisez la parole de Dieu, quando você lê a palavra de Deus, elle vous donne une sémence. ela te dá uma semente. Et cette sémence-là, E esta semente c'est ce qui produit la vie en vous. é isso que produz a vida em você. Amen. Amém? Alors nous allons parler aujourd'hui E hoje vamos falar de l'identité d'un croyant. da identidade de crente. L'identité du croyant. A identidade de crente. C'est quoi ça, un croyant? O que é crente? Il est venu d'où? De onde ele veio? Il a quoi? O que ele tem? Il est capable de quoi? Ele é capaz de quê? Amen. Amém? Parce que la connaissance de son identité, Porque o conhecimento da sua identidade c'est plus importante que même l'obtention d'une carte d'identité elle-même. é mais importante que a obtenção de bilhete de identidade. Vous pouvez avoir une carte d'identité, Você pode ter bilhete de identidade, mais ceci ne définit pas qui vous êtes réellement. isso não define quem você Le realmente. vrai vous, O teu verdadeiro ce n'est pas ce qui est écrit sur votre carte. não é o que está escrito no teu bilhete. Le vrai vous, O verdadeiro ce você n'est pas votre corps physique. não é o teu corpo físico. Amen. Amém? Le vrai vous, O verdadeiro ce n'est você pas votre curriculum, votre CV. Non, non, não non. é o non. teu currículo. Não, não. Le vrai O verdadeiro chrétien, cristão, le vrai croyant, o crente verdadeiro, c'est ce qui est en train d'être enseigné ce soir. é aquele que vai ser ensinado nessa tarde. Amen. Amém? Un croyant. Crente. D'où il vient? De onde ele veio? Là, nous n'allons pas vraiment trop tarder, Aí não vamos perder tempo. mais nous allons plus tarder sur la sémence du croyant. Vamos tardar sobre a semente do crente. Un croyant Crente est un fils de Dieu é filho de Deus qui est venu de la parole de que Dieu. veio da palavra de Deus. Souvenez-vous, dans la Bible, il est dit, Lembrai-vos que na Bíblia está dans le escrito, livre de 1 Jean chapitre 1 1er, de João, capítulo que la 1, lumière était venue vers le sien, a luz veio para os seus mais le sien ne l'ont point e reconnu. os seus não o reconheceram. Mais à ceux qui ont reçu cette lumière, Mas aqueles que receberam esta luz, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. deu a eles o poder para serem chamados Non filhos de pas Deus. ceux qui ont été choisis
ou créés par le corps physique, hein, Não aqueles que foram escolhidos ou criados mais pelo corpo ceux qui ont físico. été choisis par la volonté de Dieu. Aqueles que foram escolhidos pela vontade Et de Deus. William Branham dit, E William Branham diz, la volonté de Dieu, a vontade de Deus ce n'est pas seulement les prophéties. não é somente as La profecias. volonté de Dieu, A vontade de c'est Deus sa parole, la Bible. é a sua palavra, a Bíblia. Amen. Amém? Je n'aime pas les gens trop sérieux. Eu não amo pessoas sérias. Quand vous êtes trop sérieux, Quando você é muito sério, vous aurez des sérieux problèmes avec moi. vai ter problemas sérios comigo. Alors, ne soyez pas trop sérieux. Não seja muito sério. Ça, ce n'est pas une église catholique. Aqui não é na igreja católica. Si vous voulez être sérieux, Se quer ser sério, allez chez le pape là-bas. vai aí no Papa. Ici, Aqui, la parole de Dieu se prêche avec des bruits. a palavra se prega com barulhos. Amen. Amém? Alors, Então, le vrai croyant, o crente le verdadeiro, vrai fils de Dieu, o verdadeiro filho de Deus, comment on devient fils de Dieu? como é que se torna filho La de Deus? Bible dit A Bíblia declara: que vous devez recevoir le nom de Jésus-Christ. você deve receber o nome de Jesus Vous le Cristo. recevez d'abord Você o recebe primeiro, comme étant Seigneur de votre corps. como sendo Senhor do teu corpo. Et quand il devient le Seigneur, E quando Ele é Senhor, c'est à ce moment-là é naquele momento que vous que você êtes prêt à recevoir le Saint-Esprit. estás pronto de receber o Espírito Vous devez Santo. passer par la justification, Passa pela la justificação, a sanctification santificação et atteindre le baptême du e Saint-Esprit. atingir o batismo do Espírito Santo. C'est-à-dire, vous Significa, confessez vos péchés, confessa os teus vous pecados, recevez le baptême recebe d'eau o batismo das águas et vous êtes maintenant prêt pour le e estás service. pronto para o serviço. Amen. Amém? Et quand vous êtes utilisé, Quando você é usado, quand vous recevez le Saint-Esprit, quando recebe o Espírito c'est Santo, alors que vous devenez fils de aí Dieu. se tornas filhos de Deus. Amen. Amém? Maintenant, E agora, ça ne suffit pas. não é suficiente. Amen. Amém? Pour recevoir les bénédictions du temps de la fin, Para receber as bênçãos do tempo do fim, il faut atteindre un niveau un peu plus supérieur. tens que atingir nível mais alto Vous ne ainda. pouvez pas vous limiter dans les ABC de la Não parole. pode se limitar nos ABCs da palavra. Vous devez atteindre un certain niveau. Deves atingir certo nível. Et quand vous atteignez ce E niveau-là, quando atinges aquele nível, le ciel et la terre o céu e a terra s'embrassent dans votre vie. se abraçam na tua vida. Vous E você et le ciel, e o céu, vous parlez le même você langage. fala a mesma linguagem. Oh, je sais que tu ne comprends pas. Eu sei que você não entendeu. Pour parler un langage du ciel, Para falar uma linguagem il do faut céu, devenir ce qui vient du ciel. você deve se tornar com aquele que veio do La céu. nature qui se trouve en A toi, natureza que está em você, la Bible dit nous naissons diz a pécheurs. Bíblia, nós nascemos pecadores. Mais lorsque nous rencontrons Christ, Quando nós encontramos a Cristo, il nous transforme. Ele nos transforma. Amen. Amém? Et quand il nous E quando transforme, Ele te transforma, il fait de nous les nouvelles Ele faz de créatures. nós novas Oh, criaturas. je suis dans la joie ce Oh, eu soir me sinto alegre nessa parce tarde. que moi je ne suis pas fils Porque d'un homme eu não terrestre. sou filho de homem Moi dessa terra. j'appartiens à la famille Eu céleste. pertenço à família Je cristã. suis le véritable fils de Eu Dieu. sou o verdadeiro filho de Deus. Oh, je sais que tu ne comprends Eu pas. sei que você não entendeu. Je vais te bousculer bientôt. Eu vou te agitar pouco. Alors bientôt, nous allons entrer dans la pensée du prophète. Daqui a pouco vamos entrar no pensamento do profeta. Branham, c'était un homme supérieur. Branham foi homem superior. Un homme comme toi et moi, Homem como você e eu, mais qui a reçu la gloire un peu plus supérieure que toi et moi. que recebeu uma glória maior que você e eu. Et il n'est pas Jésus-Christ. Ele não é Jesus Cristo. Jésus-Christ, Jesus Cristo c'est un domaine parfait. é domínio perfeito. William Branham, William Branham c'est un domaine imparfait. é domínio imperfeito. Si tu te confies à Se Branham, você se confiar em Branham, tu feras mentir ta femme un jour. você vai levar tua mulher a te mentir.
Mais si tu te confies à Jésus, Mas se você se confiar em Jesus, il est la source Ele é intarissable. a fonte inesgotável. Le premier et O le dernier. primeiro e o último. Le même hier, O aujourd'hui, mesmo ontem, éternellement. hoje, La eternamente. pierre de jaspe et de A sardoine. pedra de jaspe Le sardônica. commencement et la O fin. primeiro e o fim. Celui qui était, Aquele que era, celui qui aquele est que é et celui e qui que vient. há de vir. Il n'a pas de nom. Ele não tem dois Il nomes. n'a qu'un seul nom. Ele só tem C'est nome. le nom de É o Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. Et c'est ce que nous adorons. É Ele que nós Nous adoramos. n'adorons pas William Não Branham. adoramos William Nous Branham. adorons Jésus-Christ. Nós adoramos Jesus Cristo. Pour devenir fils de Dieu, E para se tornar filho de ton Deus, père n'est pas William o Branham. teu pai não é William Branham. William William Branham, Branham notre précieux é o frère. nosso precioso irmão. William Branham, William Branham, notre précieux nosso frère. precioso irmão. Dans la logique de Dieu. Na lógica de Deus. Aïe, 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 aïe. Non, non, non. Je n'entre pas là-bas. Eu não entro lá. Amen. Amém. Alors, Branham Branham était un homme très spirituel. foi um homem muito espiritual. Dieu lui a dit, Deus falou a ele. tu dois beaucoup aimer la nature. Deus amar muito a natureza. Parce que Dieu parle souvent au travers de la nature. Deus fala às vezes através da natureza. Amen. Amém. Alors, Branham, vous pouvez le voir, Branham, você poderia lhe ver à chaque instant, a cada instante il allait ça et là dans la nature ia sempre na natureza pour observer les choses de para Dieu. observar as coisas de Deus. Il a dit, Dieu Ele diz, Deus parle souvent dans la nature. fala às vezes pela natureza. J'avais donné des citations aux bien-aimés. Eu dei citação ao irmão. Si on peut me l'amener, Se podem me trazer as ça sera une citações, bonne chose. será uma boa coisa. Alors, Branham dit, Branham diz, Dieu a plusieurs façons de parler. Deus tem várias maneiras de falar. Il peut parler au travers de la nature. Pode falar através da natureza. Il a parlé au travers des zodiaques. Falou através do zodíaco. Il a parlé au travers de parchemins. Falou através do pergaminho. Il a parlé au travers de tables de loi. Falou através das pedras da lei. Il a parlé au travers du pyramide de Enoch. Falou através da pirâmide de Enoch. Et aujourd'hui, E hoje il parle au travers des hommes. fala através dos homens. Ema. Amen. Amém? Voilà pourquoi Razão pela qual j'aime le ministère de bande. eu amo o ministério das fitas. Mais je pense que Mas eu penso les que bandes ne suffisent pas as fitas não são pour suficientes le salut des enfants de Dieu. para vir ajuda aos filhos de Deus. Dieu utilise des auxiliaires. Deus usa auxiliares. Amen. Amém? C'est ça le travail d'un prédicateur. Esse é o trabalho de pregador. C'est quelqu'un qui connaît la voie. É alguém que conhece o caminho. Il connaît le chemin. Ele conhece o caminho. Il entre d'abord dans la brousse. Ele entra no mato, Il sait comment amener les enfants de Dieu. sabe como guiar os filhos de Deus. Maintenant, il rentre et il leur prend. Ele entra, os recebe a eles. Le chemin est difficile. O caminho é difícil, Mais moi, je connais. mas eu Je conheço. sais que le danger est Eu ici. sei que o perigo está aqui. Nous allons fuir ici Vamos fugir aqui pour ne pas tomber au para não danger. cair no perigo. Les ministères du quintuple. O quinquagésimo, Le ministère du quintuple. o ministério quintuplo Il est très important dans l'église. é muito importante na igreja. Est-ce que je peux entendre un amen? Posso ouvir um amém? Donc, il n'est pas mauvais d'écouter les bandes. Não é mal de ouvir as fitas. D'ailleurs, un croyant n'a pas besoin qu'on lui dise écoute les bandes. Crente não é necessário lhe falar, ouve ou escuta as fitas. Non, 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 non. Não. C'est automatique. É automático. Parce que cette voix-là, Aquela voz c'est ce qui nous sauve. é aquele que nos salva. À la voix du septième Na voz ange, do sétimo anjo, c'est important pour notre salut é aussi. importante para a nossa salvação também. Mais Mas il faut qu'il y ait un pasteur José tem que haver pastor José pour entrer dans la brousse para entrar no mato et vous amener e vos guiar até lá. petit à petit. Pouco a pouco. Alors William Branham William Branham, était entré dans la forêt. ele entrou na floresta. Amen. Amém. Il est entré dans la forêt. Ele entrou na floresta. Il dit, Ele disse, s'il vous plaît frère, amenez-moi les citations. irmão, traga-me as citações que eu pedi. Je vais peut-être pas les répéter comme il faut. Talvez não vou repetir como deve ser. Branham dit, Branham diz, dans la prédication, na pregação, le signe de la sémence du temps de la fin. o sinal da semente do tempo do fim. Le signe, O sinal
Ok, les brochures. Le signe de la semence du temps de la fin. O sinal da semente do tempo do fim. Branham dit, Diz irmão Branham, Dieu, Deus, dans sa glorieuse façon. na sua gloriosa maneira. Est-ce que vous êtes ici? Vocês estão Que presentes? Dieu vous bénisse, bien-aimés. Que Deus abençoe, irmãos. Dieu, dans sa glorieuse façon, Deus, na sua gloriosa maneira, a exprimé ses pensées aux gens. exprimiu os seus pensamentos nas pessoas. Qu'ils aient la Bible Que eles tenham a Bíblia ou qu'ils aient autre chose. ou que tenham outra coisa. Dieu parle au travers de la E nature. Deus fala através da natureza. Ça, c'est William Branham qui parle. Isto é William Branham. Vous pouvez vérifier si vous avez les Você pode brochures. verificar aqui se tem as brochuras. Et celui qui a un téléphone qui a toutes les brochures peut nous amener ça Aquele que en tem français. telefone que tem pregações pode trazer. Alors, Então, Dieu, Deus, dans sa glorieuse façon, na sua gloriosa maneira, il parle au travers de la nature. fala através da natureza. Branham dit, Branham diz, observez le soleil. observa o sol. Il se lève le matin. Ele se levanta de manhã, Il devient mûr à midi. ele Il est dans sa jeunesse à midi. está na sua juventude ao meio-dia. Mais le soir, Mas no entardecer, le soleil s'affaiblit. o sol se enfraquece. Branham pose la question, est-ce que vous croyez que c'est la fin du soleil? Non. Você crê que é o fim do sol? Il dit, Ele même diz, si il va se coucher, mesmo se ele quando ele vai se soyez pôr, sûr que demain matin, esteja certo que amanhã le soleil se lèvera de o nouveau. sol vai se levantar de novo. Amen. Amém? Alors il va dans la nature, Ele vai na natureza, il est dans le temps de la moisson. ele está no tempo da colheita. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? Je ne suis pas trop lecteur, Eu não sou leitor, mais je peux quand même lire des citations eu posso ler citações pour mettre le fondement. Merci para beaucoup. colocar fundamento. Je reviens maintenant Eu vou dans la retroceder prédication, le temps et les signes de l'union. na pregação, o tempo e o sinal da união. Écoutez ce que Branham dit. Ouça o que diz o irmão Branham. Si vous observez la nature, Se você observar a natureza, Dieu, dans sa glorieuse façon d'exprimer ses sentiments aux gens afin qu'ils soient sûrs Deus, da sua maneira de exprimir os seus sentimentos às pessoas para que sejam seguras, qu'ils aient la Bible ou autre chose, que tenham a Bíblia outra coisa, il s'exprime pour vous dans la nature. ele se expressa através da natureza. Il va plus loin, il dit, Ele vai mais longe dizendo, observez le soleil. observa o sol. C'est ce que je viens de dire ici. E o que acabei de falar agora. Je n'ai pas besoin de répéter. Não quero repetir aquilo. Maintenant, E agora, il vient maintenant, ele vem agora, parce que vous savez, você sabe, la parole de Dieu, a palavra de Deus comme je venais de dire, c'est une sémence. é uma semente, como eu acabei de falar. Et dans la Bible, on parle d'une sémence E na Bíblia fala-se de uma semente lorsqu'il s'agit d'une parole. quando tem a ver com uma palavra. Dans le langage des humains, Segundo a linguagem dos on humanos, parle d'une sémence fala-se de semente lorsqu'il s'agit d'un spermatozoïde. quando se fala de espermatozoide. Mais selon le langage spirituel, Segundo a linguagem c'est la espiritual, parole qui devient une sémence. é a palavra que se torna uma semente. Voilà pourquoi Razão pela qual Marie n'avait pas besoin de s'accoupler avec un homme. Maria não era necessário Maria se relacionar com o homem. La parole seule suffisait A palavra ela mesma era pour suficiente produire un enfant dans les entrailles de Marie. para produzir filho no ventre da Maria. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está Et comigo? votre prophète et moi, E vosso profeta e eu, Branham dit Branham diz, que c'est comme ça que Dieu voulait que ça se passe. é assim que Deus queria que acontecesse. Dieu ne voulait pas qu'on ait des naissances avec des relations sexuées. Deus não queria que tivemos nascimento com relações sexuais. Dieu voulait Deus queria que l'homme que o homem puisse dire à la femme, pudesse falar à mulher, j'ai besoin d'un enfant, eu quero ter filho. j'ai besoin d'un fils. Eu quero ter filho. Et Branham dit, Eles vão Branham, si se on n'avait pas contourné notre théophanie, a gente não contornasse a nossa teofania, c'est de cette manière-là que la naissance devait prendre. é daquela maneira que os homens deveriam nascer. Mais malheureusement, Mas infelizmente, en tout cas malheureusement, eu digo isso infelizmente, l'homme a péché o homem pecou et il a perdu cette autorité-là e dans le jardin perdeu d'Éden. aquela autoridade no jardim do Éden. Amen. Amém? Alors, Então, dans la prédication, na pregação, le temps o tempo, et le signe, plutôt le temps de la moisson. o tempo da colheita.
Le temps de la moisson. O tempo da colheita. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? Le temps de la moisson, O tempo da colheita, paragraphe 84. parágrafo 84. Le temps de la moisson, O tempo da colheita. paragraphe 84. Je suis là. Já estou lá. Il dit, Ele diz, écoutez bien, suivez bien ça. segue muito bem isto. La nature A natureza opère sous une même diapason. trabalha no mesmo diapasão. C'est-à-dire quoi? Isso quer dizer o quê? Quand vous voyez la nature, Quando você vê a natureza, le vent en train de tourner, o vento anda, en train de bouger, o vento se mexendo. vous verrez aussi les feuilles en train de bouger. Você verá também as folhas se mexendo. Vous verrez tout dans la nature en train de bouger. Você verá tudo na natureza se mexendo. La nature opère dans le même diapason. A natureza trabalha no mesmo diapasão. Suivez très bien ça. Segue muito bem. Et il dit, Ele diz, prenez le temps. veja o tempo. Si vous observez tous les oiseaux se rassembler, Se você notar que todos os pássaros se ajuntarem, quitter et aller dans le champ. saírem e ir para o campo, Est-ce que vous êtes avec moi? você está comigo? Et se mettre à manger. E se começam a comer, Observez très bien. observa muito bem. Vous verrez aussi Você verá também que le bétail au même moment que o gado ao mesmo tempo sont en train de brouter de l'herbe quelque part. estão a comer a erva em algum lugar. Il va plus loin. Ele vai mais longe ainda. Il dit, Ele diz, en ce moment-là, naquele momento, j'aime William Branham. eu amo William Branham. Vous savez, William Branham, il est terrible. William Branham, ele é terrível. Il dit, en ce moment-là, Naquele momento, si vous voulez attraper du se poisson, você quer apanhar peixe, prenez votre hameçon. pega o teu anzol, N'attendez pas. não espera. Allez directement dans l'eau. Vai diretamente na água, Jetez la maison. atira o anzol. Car vous êtes sûr Você está certo que votre poisson mordra à la que o maison. teu peixe vai comer no anzol. Le temps de la nourriture. O tempo da alimentação. Donc, entre les animaux, Entre os animais c'est le même. é a mesma coisa. Maintenant, William Branham, William Branham dis-nous quel est le lien entre nous. nos diz qual é o laço conosco. Branham dit Branham diz que le naturel, ce sont les types du o spirituel. natural tipifica o espiritual. Maintenant, E agora, un fils de Dieu, filho de Deus c'est comme quelqu'un qui a besoin d'attraper du poisson dans la vie. é como alguém que quer apanhar peixe na vida. Tu as besoin de la bénédiction financière. Você peut-être. quer a bênção financeira, Tu as talvez. besoin d'être béni sur le plan sanitaire. Quer ser abençoado no plano da saúde. Tu as besoin d'avoir des réponses auprès de Dieu. Você quer uma resposta da parte de Mais le Deus. problème, ce qui fait que tu ne reçoives pas, Mas o problema que faz com que você não selon le receba, désir de ton cœur, segundo o desejo do teu coração, c'est que tu commets l'erreur é porque você comete o erro de prendre la maison de tomar o anzol. et de jeter au temps où les poissons ne peuvent pas manger. Você vai tirar no tempo onde os peixes não podem morder. Je ne sais pas si quelqu'un est avec moi Não ici. sei se alguém está aqui comigo presente. En d'autres termes, Numa outra linguagem, si vous voulez attraper du se poisson, você quer apanhar o peixe, commencez d'abord par aller faire un tour. começa primeiro a andar. Tu regardes les oiseaux. Observa os pássaros. Ah, je vois les oiseaux là-bas. Tu vê os pássaros aí. Ils sont en train de brouter. Eles estão a comer. Tu viens regarder les bétails. Você vai ver o gado. Ah, je vois les bétails là-bas. O gado está a Ils comer. sont en train de manger. Eles estão a comer. Maintenant, Branham me dit, Mas me diz, c'est à ce é moment-là. naquele momento também. N'attends pas demain. Não espera amanhã. N'attends pas 2 minutes Não espera après. 2 minutos. N'attends pas 5 heures Não après. espera 5 horas depois. Lève-toi là où tu te Levanta-te trouves. aonde você se encontra. Prends ton hameçon. Toma teu anzol. Va pêcher. Vai pescar. Mais quand tu pêches, Quando você pesca, tu sais que tu es le fils de Dieu. você sabe que você é filho de Deus. Et que lorsque tu pêches, Quando você pesca, avec la parole de ton com Père, a palavra do teu pai, tu dis, você diz, au nom de Jésus, em nome de Jesus, je suis en train de pêcher mon estou poisson. pescando meu Je peixe. suis trop sûr. Estou muito Je certo. suis assuré Estou segurado que j'aurai du que eu poisson. terei o Voilà, peixe. dit, jette ton hameçon. Atira teu anzol. Amen. Amém.
Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? Alors il a évolué. Ele progrediu. Il a dit bon, Ele disse, bom, dans la prédication, question-réponse numéro 3. Ça, je ne vais pas lire, je na vais seulement pregação, parler. pergunta e resposta número 3. Não vou ler aquilo. Branham Branham était l'un des garçons qui était un peu trop orgueilleux quand il grandissait. era tipo de jovem que era pouco orgulhoso quando ele crescia. Son père lui dit, Branham, O seu pai lhe falou, Branham, si tu veux planter la pomme de terre, se você quer plantar batata rena, regarde d'abord la position de la lune. observa a posição da lua. Si la lune est très proche de la terre, Se a lua está muito próxima da terra, Branham, je te dis, Branham, eu te digo, peu importe les meilleures graines que tu peux avoir du pays, pouco importa o melhor grão que você pode ter do país, si tu vas planter se você for plantar avec le soleil proche de la terre, com o sol próximo da terra, tu ne vas pas réussir. você não terá sucesso. Ça ne donnera pas de résultats. Aqui não dará resultados. Branham dit, Ela me diz, je lui posais la question, mais papa, eu fiz a pergunta ao meu pai, pai, mais moi, mas eu je ne pars pas planter la pomme de terre là-bas dans la lune. não estou aí plantar a batata na lua. Je plante ici sur la terre. Vou plantar aqui na terra. Mais quel est le lien entre la lune et la terre? Qual é a relação entre a lua e a terra? Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? Alors, Branham dit que son Branham père, falou, o seu pai, il lui dit, quand tu vas grandir un jour, quando você vai crescer dia, tu comprendras você vai entender ces choses que je suis en train de te dire. essas coisas que eu estou te ensinando. Quand tu deviendras adulte, Quando serás adulto, quand tu auras grandi, quando terás crescido, tu vas comprendre les choses de Dieu. vas entender as coisas de Voilà Deus. pourquoi Razão pela les qual choses de Dieu ne sont pas comprises par des enfants. as coisas de Deus não são entendidas pelas Les crianças. choses de Dieu sont Coisas de Deus comprises são compreendidas par les gens des âges mûrs. pelas pessoas adultas. Quand tu deviens yaya, Quando você se torna mais velho, quand tu grandis, quando você cresce, quand tu as des bosses sur la tête, quando você tem cabelo na c'est là cabeça, que tu commences à comprendre les choses de você Dieu. começa a entender as coisas de Deus. Alors Branham dit, Olha, donc papa avait raison. papai tinha razão. Si je plante ma pomme de terre, Se eu semear a minha batata rena, pendant que la lune est très proche de la terre, enquanto que a lua está próxima da terra, donc então ça ne peut pas produire des résultats. aqui não dará resultado. Pourquoi? Por quê? Parce que quand il grandit, Quando ele cresce, il comprend certaines choses. ele entende das coisas. En Amérique, Na América, le sol américain, o sol americano c'est un sol qui est riche en pétrole. é sol que é rico em petróleo. Maintenant, lorsque vous mettez de la sémence, Quando você coloca lá a semente, pendant qu'il y a la lune qui est tout proche, le soleil, quando a lua ou o sol está próximo, vous ne pouvez pas recevoir des résultats. você não pode receber resultado. Parce que le soleil va remonter le pétrole sur la surface. Porque o sol vai puxar o petróleo na sua Ce superfície. qui ferait que ça va brûler toutes les semences qui seront là. Fará com que aquilo vai queimar todas as sementes que já estão lá. Mais Branham, Mas Branham, dans son état d'enfant, no seu estado de criança, dans son état no d'inconscience, seu estado de inconsciente, il ne connaissait pas ces choses. ele não conhecia essas coisas. Il fallait un papa. Pai tem que estar lá. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está Il comigo? fallait un papa. Pai tem que estar lá. Branham, Branham, si tu veux se você quer planter les pommes de terre, plantar batata rena, regarde la position de la lune. observa a posição da lua. Et si tu trouves que la lune est dans une bonne Se a position, lua está numa boa posição, prends tes pommes de terre, toma as tuas batatas va planter. e vai plantar. C'est la situation des enfants de Dieu aujourd'hui. É a situação dos filhos de Deus hoje. Amen. Amém? Le manque de connaissance de qui on est. A falta de conhecimento de quem nós somos. Nous avons de bonnes armes qu'il faut. Nós temos boas armas que é necessário. Nous avons la Bible. Temos a Bíblia. Nous avons le message. Temos a mensagem. Ce sont des graines de Dieu que Dieu nous a données en possession. São armas que Deus nos deu para nos dar proteção. Mais ce qui fait que nous ne recevons pas la bénédiction de notre vie, O que faz que não recebamos a bênção da nossa c'est vida parce que nous ne connaissons pas le moment qu'il faut. é porque não conhecemos o momento conveniente. La connaissance du moment, O conhecimento do momento. la connaissance du O temps, conhecimento do tempo c'est plus important que votre taille même. é mais importante que a tua altura.
Tu peux être très élancé. Você pode ser muito alto. Tu peux être très gros, plus gros que Pode moi. ser muito grande do que eu. Mais si tu ne connais pas Se você não conhece les moments o momento où Dieu t'envoie pour aller pêcher, onde Deus te envia para pescar, si tu ne connais pas se você não le conhece moment o momento où Dieu t'envoie pour aller planter la onde Deus pomme te de terre, envia para plantar a Branham me dit, batata, Branham diz, tu peux être le meilleur grenier du pays. você pode ser o maior agricultor do país. Mais si tu plantes tu plantes en brisant les lois de la nature, Se você plantar quebrando as leis da natureza, zéro. será zero. Tu peux crier, Você pode gritar, tu peux prêcher, você pode pregar, tu peux crier avec des chants. pode gritar com hinos. Tu peux dire, mais non, moi, Seigneur, Fala, eu, Senhor, j'ai essayé, eu tentei, j'ai encore essayé, eu tentei, j'ai essayé encore, eu tentei mais uma j'ai vez, essayé encore. eu tentei mais uma Mais vez. pourquoi les choses ne marchent pas dans Por ma que vie? as coisas não acontecem bem na minha vida? La réponse est ici. A resposta está aqui. Tu ne connais pas Você não conhece le moment qu'il faut pour toi de planter. o momento que é necessário para você Alors plantar. c'est ça l'importance d'un prophète. Enquanto isso é importante de profeta. Est-ce que vous êtes avec moi? Você está comigo? C'est ici que vous avez besoin d'un prophète. É aqui que você precisa de profeta. Parce que lui, c'est un éclaireur. Porque ele é guia. Il entre, Ele entra lá. il comprend la brousse. Ele entende a mata. Il revient, il vous prend. Ele vem e vos toma. Allons maintenant en paix. Vamos agora. Voilà pourquoi, Razão pela qual, avant que Moïse antes que Moisés ne libère le peuple d'Israël, libertasse o povo de Israel, il devait passer par ce chemin-là. ele devia passar por aquele caminho. Avant d'abord, Antes primeiro, Moïse devait passer par là. Moisés devia passar por lá. Après, il reviendra Depois ele vai voltar pour prendre le peuple. para pegar o povo. Je connais le chemin. Eu conheço o caminho. Et venez avec moi. E vinde Nous comigo. partirons Nós ensemble. iremos juntos. Frère, Irmãos, quand vous avez un leader quando você tem líder qui ne connaît pas le chemin, que não conhece o caminho, c'est un danger public pour vous. é perigo público para você. Vous êtes déjà perdu de Você départ. já está perdido para começar. Mais gloire soit rendue à Mas Dieu. glória a Deus. Parce qu'il nous a envoyé un Ele prophète. nos enviou profeta. Le prophète, O profeta c'est l'œil de Dieu. é o olho de Deus. Ema. Le O prophète, profeta c'est la bouche autorisée é de a Dieu dans un boca âge. autorizada de Deus numa era. Ici, j'attire l'attention de chacun de nous. Aqui eu chamo a atenção de cada de nós. Peu importe le niveau de parole, de connaissance que peut avoir William Branham. Pouco importa o nível de conhecimento de palavra por ter William Branham. William Branham, William Branham c'était un homme. foi homem. C'était un homme comme vous et moi. Foi homem como você e eu. Amen. Amém? Un pécheur Pecador sauvé par la grâce. salvo pela graça. Ema. Amen. Amém? Maintenant, le niveau O nível de William Branham de William Branham et nous e nós, se tient au niveau où onde está esse nível, Christ est le grand océan. aí tem grande oceano. Maintenant, il faut prendre la cuillère Você toma uma colher pour tirer dans cet océan-là. para acarretar naquele oceano. Et quand vous prenez cette cuillère-là, Quando você tira aquela colher, vous avez William Branham. você tem William Branham. Et quand vous prenez cette cuillère-là, Quando você toma aquela colher, vous prenez votre doigt, toma o teu dedo, vous mettez dedans. coloca por cima da colher. Et quand vous faites ça, Quando faz isso, les bouts des os qui vont tomber, a gota que vai cair tirando aquela colher, c'est ça, moi et vous. é isso você e eu. La différence A diferença entre moi et William Branham entre eu e William Branham se tient sur base de ça. se encontra naquela base. Mais quant à la qualité, Mas quanto à qualidade, quanto à qualidade du Saint-Esprit qui était en William do Espírito Branham Santo que estava em William et Branham, le Saint-Esprit qui est en o toi ce Espírito soir, Santo que está em você nessa tarde, c'est la même chose. é a mesma coisa, 100%. 100%. Il n'y a pas de différence. Não tem diferença. Maintenant, E agora, Branham vient, Branham vem il te dit, toi, e diz: você, tu es fils de Dieu. você é filho de Deus. Un fils de Dieu Filho de Deus qui a des mains sur la joue. que tem mão na bochecha. Depuis lundi jusqu'à samedi. De segunda a sábado, Toi, tu ne fais que pleurer. só choras.
un fils de Dieu o filho de Deus, qui a le Saint-Esprit en que tem o lui, Espírito Santo nele, mais tu vas quémander chez les païens. você vai mendigar nos pagãos. Un fils de Dieu O filho de ayant Deus, le Saint-Esprit que en tem o toi, Espírito Santo em você, tu vas pleurer devant le païen. vai chorar diante dos pagãos. Il ne devait pas se passer comme ça. Não deveria acontecer Les assim. enfants de Dieu, Os filhos de Deus ce sont les enfants les plus aimés de la terre. são os homens mais felizes do mundo. Ema. Maintenant, E agora, moi je suis fils de Dieu. eu sou filho de Deus. Bon, je crois que je suis fils de Dieu. Eu creio que eu sou filho de Deus. Mais quel est le rapport? Mas qual é a relação? Donc je comprends Eu entendo que lorsque quando les bétails et les oiseaux os gados e os pássaros ne broutent pas, não estão a comer, je ne peux pas, eu não posso prendre le courage de prendre mon hameçon ter coragem de pegar o et d'aller anzol jeter dans l'eau. e ir pescar na água. Frère, Irmãos, ça ce sont les lois de la nature. são as leis da natureza. Et ce sont les lois divines. São leis divinas. Branham dit, Branham diz, chacun de nous, cada de nós, vous pouvez être John Doe. você pode ser John Doe. Vous avez une étoile. Tens uma estrela. Oh, gloire à Jésus. Oh, glória a Jesus. Vous avez une étoile Tens uma estrela particulière à votre vie. particular à tua vida. Cette étoile est là. Aquela estrela Ça a quelque chose à voir avec vous. tem alguma coisa a ver contigo. Toute votre vie, Toda a tua vida. vous aurez toujours cette étoile-là suspendue quelque Terá part. sempre aquela estrela suspensa em algum lugar. Elle vous observera. Ela vai te observar. Maintenant, E agora, vous ne connaissez même pas c'est quoi mon étoile. você não sabe qual é a tua estrela. Voilà pourquoi les conversations qu'on a eues avec le pasteur José, Razão pela qual a conversa que tive com o pastor José, j'avais beaucoup aimé eu amei bastante, qu'il connaisse les lois des zodiaques. é conhecer sobre as leis de zodíaco. C'est très important É muito importante pour la croissance spirituelle para o crescimento espiritual des enfants de Dieu. dos filhos de Deus. Quand vous connaissez, Quando você conhece, parce que le problème est à ce niveau-là. o problema está naquele nível. La Bible dit A Bíblia declara qu'il faut ajouter à la foi tem que alcançar na fé la vertu. a virtude. C'est très bien. É muito bom. Mais à la vertu, Na virtude il faut ajouter tem que acrescentar la connaissance. o conhecimento. La connaissance, O conhecimento ce n'est pas un péché. não é pecado. Les gens pensent As pessoas pensam, que quand vous prêchez, quando você prega, vous libérez la puissance. você larga o poder. On commence à sauter. Eu começo a pular. Les chaises sont brisées. As cadeiras são quebradas. Ce n'est pas ce qui suffit. Não é isso que é suficiente. Les enfants de Dieu Os filhos de Deus doivent avoir la connaissance. devem ter o conhecimento. Voilà pourquoi Razão pela qual la Bible a dit Bíblia declara: ceux qui connaîtront leur Dieu, aqueles que conhecerão o seu Deus, ceux-là, aqueles ils accompliront des eles exploits. vão cumprir proezas. Maintenant, Agora, tu ne sais pas qui est ton Dieu. você não sabe quem é teu Deus. Ce qui signifie que tu ne connais pas ton Père. Significa que você não conhece o teu pai. Or, la connaissance d'un Père, Ora, o conhecimento de pai c'est une connaissance d'un repère. é conhecimento, Un endroit où tu peux te cacher. é o conhecimento de lugar onde você pode se albergar. Le repère, Como é que é? le repère, c'est un endroit où tu peux te cacher. Abrigo é lugar onde você pode se esconder. Exactement. Exatamente. Quand tu connais ton Père, Quando você conhece o teu tu pai, détermines ton repère. você determina o teu abrigo. Maintenant, E agora, si tu as des problèmes, se tens problema, il faut d'abord connaître de qui tu es deves fils. conhecer quem é o teu pai, de quem és tu filho. Parce que si tu ne connais pas ton Père, Se não conheces o teu pai, parce qu'il y a des gens qui s'identifient selon le père physique de ce monde. há pessoas que são identificadas segundo o pai físico deste mundo. Qui es-tu? Quem és tu? Oh non, moi je suis le fils du pasteur José. Sou filho do pastor José. Bon, tellement pasteur José est grand. Pode ver como ele é grande. Moi aussi je suis fils du pasteur Eu também José. sou filho do pastor José. Amen. Amém? C'est une bonne chose. É uma boa coisa. Mais quand tu t'élèves au niveau d'un homme de la terre, Quando está dentro de homem desta terra, il t'élèvera au niveau de ses mains. ele vai te levantar no nível das suas mãos. C'est-à-dire que quand il se limite ici, Quando ele se limita aqui, tu t'arrêtes là. você para até lá.
Mais quand tu connais un père Quando você conhece pai qui est plus supérieur que le pasteur que José, é superior ao pastor tu ne José, te limiteras pas ici. você não vai parar até aqui. Tu iras de gloire en Você gloire, irá de glória em glória, de succès en de succès, sucesso em sucesso, de victoire en de victoire, vitória em vitória, de puissance en de puissance. poder em poder. Maintenant, E agora, il dit, ele diz: qui est mon père? quem é meu pai? Je suis venu dans le message. Eu vi na mensagem. J'écris à William Branham. Eu creio em William Branham. Je crois que William Branham c'est notre Eu prophète. creio que Branham é o nosso profeta. Je crois que ce message c'est la vérité. Eu creio que a mensagem é a Je verdade. crois que nous attendons la seconde Eu venue. creio que esperamos a vinda do Je Senhor. crois en un enlèvement. Eu creio no arrebatamento. Mais ici sur la terre, Aqui sobre a terra. frère, Irmão, nous vivons en dessous de nos privilèges. nós vivemos por debaixo dos nossos privilégios. Parce que nous ne connaissons pas qui nous sommes. Porque não conhecemos quem nós somos. Beaucoup de hommes de Dieu Muitos homens de Deus ont élevé la pauvreté exaltaram a pobreza comme si c'était une chose bonne pour le croyant. como se fosse algo bom para os crentes. La Bible dit A Bíblia diz que tel qu'il est difficile pour un chameau d'entrer dans une espace d'une petite aiguille, assim como é difícil para camelo por passar através de uma agulha, de même est difficile pour un enfant pour un homme d'entrer dans le royaume des cieux. é difícil para rico de entrar no reino do céu. Oh. Et les autres vont plus loin. Outros vão muito distante. Ils disent, hein, Eles dizem la pauvreté, a pobreza, ou bien le pauvre, o pobre, ils sont aimés par Dieu. eles são amados pelo Senhor. Dieu aimait beaucoup les pauvres. Tem que amar os pobres. Dieu était amoureux avec les pauvres. Deus ama os pobres. Les autres disent encore, Outros dizem mais, l'argent c'est la racine de tous les maux. o dinheiro é a raiz de todo o mal. Maintenant, E agora, ce sont des questions qu'il faut étudier avec intelligence spirituelle. são perguntas que tem que estudar com entendimento espiritual. La Bible ne dit pas que l'argent c'est la racine de tous les maux, non. A Bíblia não diz que o dinheiro é a raiz de todo o mal. La Bible dit A Bíblia diz que l'amour de l'argent, que o amor do dinheiro, gloire soit rendue à Jésus-Christ. glória a Jesus Cristo. Irmão, L'argent, o dinheiro c'est mon serviteur. é o meu servo. L'argent, O dinheiro c'est bien. é bom. L'argent est bien. Dinheiro é bom. Un fils de Dieu doit avoir O l'argent. filho tem que ter dinheiro. Un fils de Dieu ne peut pas souffrir O sur filho la não terre. pode sofrer sobre a terra. Amém. Mais ça c'est quel message qui vient nous Mas isto prêcher? é que a mensagem está a pregar C'est agora. le message de William Branham. É a mensagem de William Branham. Branham dit, Branham diz, dans ce message, nessa mensagem, les plus pauvres de messages, o mais pobre da mensagem ils doivent avoir un véhicule tem que ter carro et une petite maison e uma pequena casa et un peu d'argent dans la e banque. pouco de dinheiro no banco. Mais toi, Mas você tu as quoi? tens o quê? Il faut abandonner le message. Abandona a mensagem. Si tu n'es pas frère du message, Se você não é irmão da si mensagem, tu ne comprends pas le se principe você não du entende message, os princípios da mensagem, autant mieux partir. é melhor ir embora. Mais je crois Eu vejo, que quand vous croyez en quando Jésus, você crê em Jesus Cristo, il vous emmène à la connaissance Ele te leva no conhecimento pour savoir hein, para saber que l'argent n'est pas un péché. que o dinheiro não é pecado. Toi, frère, Irmão, je te conseille. eu te aconselho, Toi qui pensais que l'argent c'est un problème, você que pensava que dinheiro é problema, commence à arrêter ça. começa a parar com essa ideia. Débloque tes pensées. Desbloqueia teu pensamento. Va chercher l'argent. Vai procurar dinheiro. Maintenant, E agora, en tant que fils de Dieu, como filho de Deus, bon, je ne connais pas l'heure qu'il faut terminer. eu hein, não il sei a faut hora me- para terminar. Je vais avancer dans la volonté Vou de Dieu. avançar. Maintenant, E agora, en tant que fils de Dieu, como filho de Deus, nous venons dans le naturel. viemos no natural. Branham, tu nous as amenés dans la forêt. Quando nos levaste Merci. na floresta, obrigado. Mais Mas, qu'est-ce que ça a à voir o que tem a ver avec notre vie com a spirituelle? nossa vida espiritual? Branham vient, Branham vem, il dit, ele diz, vous, você, fils et filles de Dieu, filhos e filhas de Deus, vous devez reconnaître deves reconhecer
que lorsque la puissance de Dieu se manifeste dans le camp, Quando o poder de Deus se manifesta no campo, lorsque vous voyez la colonne de feu venir dans le camp, quando você vê a coluna de fogo vindo no campo, c'est comme la lune, le soleil qui s'approchait près de la semence. é como o sol ou a lua que se aproxima da semente. Je pense que je ne le dis pas bien. Eu penso que não falei bem. Quand vous voyez la sémence de Dieu, Quando você vê a semente de Deus, qui est un homme qui reçoit le message et la puissance du sept tonnerre, que é homem que recebe o poder dos 7 trovões, maintenant, e agora il doit s'asseoir ele deve sentar et être sûr dans sa position. e estar certo na sua posição. Il est trop sûr de qui il est. Ele é muito certo de quem ele é, Parce que porque Dieu lui a doté de tout le pouvoir. Deus o deu o dotou de muitos poderes. Maintenant, Branham dit, Branham diz, tout ce que l'homme tudo que o homem a toujours cherché sempre procurou, se trouve déjà dans cet homme-là. já se encontra naquele homem. É, mano. William Branham, Irmão Branham, qu'est-ce que tu veux nous faire o comprendre? que você nos leva a entender? Il dit tout. Tudo C'est le tout de la totalité absolue. é o tudo da totalidade absoluta. Il n'y a pas quelque chose qui reste à côté. Não tem alguma coisa que resta de lado. Tout ce que l'homme a besoin Tudo que o homem ne precisa se trouve pas au ciel, não se encontra no céu, mais déjà en lui. mas já está nele. Ah, Branham, Dis-moi d'abord, diga-me j'ai primeiro. besoin de 100 millions de Eu dollars. quero 100 milhões de dólares. Branham me dit, Branham diz, déjà, já está. Oh, déjà, já ça se trouve en se toi. encontra em você. Oh, Branham, Irmão Branham, mais comment? mas como? Je dois me blesser Eu devo me rasgar pour chercher à para sortir procurar l'argent. tirar dinheiro. Frère, Irmãos, ce sont ceux qui ont le disque dur spirituel, são aqueles que têm disco duro espiritual, qui peuvent comprendre et que entrer dans le podem plat de entender fond. aquilo mesmo. Maintenant, E agora c'est le domaine de la foi. é o domínio da fé. William Branham prêchait William Branham une pregou prédication. uma pregação. C'est le lever du soleil. É o levantar do sol. Branham dit, Branham diz, à l'absence du soleil de la justice, na ausência do sol da justiça, à l'absence du soleil de la na justice, ausência do sol da justiça, la femme samaritaine, a mulher samaritana, elle demeurait pécheresse. ela permaneceu pecadora, Mais il fallait, mas foi necessário. oh gloire à Oh, Jésus, glória a Jesus! il fallait Era necessário qu'un homme passe que par là. homem passasse por lá. Le soleil de la O justice. sol da justiça. Et ce E soleil-là, aquele sol il s'appelle Jésus. é chamado Jesus Cristo. Maintenant, E agora, Jésus, Branham dit, Jesus Branham diz, Jésus devait passer par Jesus là. deveria passar por lá. Il devait passer par là. Deveria passar por lá. Vers midi. Aí ao meio-dia. C'est maintenant le temps qu'il faut pêcher. É o tempo da pesca. La femme samaritaine, A mulher samaritana ayant le disque dur spirituel, tendo o disco duro espiritual, parce que pensava que Dieu n'attire à lui que ceux qui sont venus de lui. Deus só chama aquele que veio para ele. Je ne sais pas si c'est le français qui me détruit, Eu não sei se é o francês que me destrói. mais je veux que tu puisses prêcher avec moi. Eu quero que você pregue comigo. Alors, Então, Branham dit Branham diz, que Jésus était en train de passer à quando Samarie. passava pela Samaria, Cette femme-là, e aquela mulher, elle était soucieuse. ela estava muito preocupante. Moi, je suis une pécheresse. Eu sou uma pecadora. Je suis une Eu pécheresse. sou uma pecadora. Je suis une pécheresse. Sou uma pecadora. Mais lorsqu'il a croisé le Mas soleil quando de la ela justice, cruzou o sol da justiça, Jésus-Christ, Jesus Cristo il lui posa la question. me fez a pergunta: Femme, mulher, envoie-moi ton mari. vai chamar do teu marido. Va me chercher ton mari. Vai chamar do teu marido. Il dit, moi, je n'ai pas de Disse, eu mari. não tenho marido. Quand le soleil de la justice est là, Quando o sol da justiça se encontra lá, il n'y a plus de secret dans la vie d'un homme. não tem segredo na vida de Il dit, homem. moi, je n'ai pas de mari. Disse, eu não tenho marido. Ah. Ah, En cela, tu as dit vrai. você falaste a verdade naquilo. Car tu as dit Você 7 tem maris. 7 maridos, 5 maris. 5 maridos. Et le 6e n'est E o pas ton sexto mari. é o teu marido. Hein? É? Il dit,
qui es-tu? Mas que diz quem és tu? Comment tu connais ma vie? Como é que você conhece a minha Je vida? suis en train d'annoncer à quelqu'un. Estou anunciando a alguém. La colonne de feu A est dans coluna le de camp. fogo está no campo. La nuée de Dieu est dans A le camp. nuvem está no campo. Dieu connaît ta situation. Deus conhece o teu problema. Il te connaît très bien. Ele te conhece muito bem. Au-delà de ce que tu ne penses, Acima daquilo que você Dieu pensa, connaît ta situation. Deus conhece a tua situação. Maintenant, la femme regarde. Agora a mulher olhou. Mais moi, Mas eu, cet homme ici, este homem, je ne l'ai jamais rencontré. eu nunca o encontrei. Mais comment il me dit Como ce é que que je ela suis? falou o que eu sou? Il dit, si tu connaissais Você conhecia la connaissance, o conhecimento. c'est ça le problème. É isso o problema. Église, Igreja, si vous connaissiez se você conhecesse qui vous êtes réellement, quem é você realmente, cette avenue serait remplie de véhicules. esta avenida seria cheia de carros. C'est votre incrédulité. É a vossa incredulidade. Vous croyez la parole en partie. Você crê a palavra em parte. Vous venez ici seulement pour le ciel. Hein? Você vem só aqui para o céu, Vous aurez le ciel. você terá o céu. Non, nous allons là-bas Nós estamos aí para lá pour le salut de notre para corps et de salvar l'âme. nosso corpo e alma. Amen. Amém. Vous aurez le salut. Você terá salvação. Mais moi, Mas je cherche d'abord. eu procuro primeiro. Oh, gloire à Oh, Jésus. glória a Jesus. Ce qui doit me satisfaire ici sur la terre. O que me satisfaz aqui na terra. Pierre avait dit à Jésus, Pedro falou a Jesus. Jésus, Jesus, mais nous avons accepté de te suivre. Toi. aceitamos de seguir você. C'est comme toi, É como você, Branham. Branham. Nous avons accepté de suivre ton Jésus. Aceitamos de seguir o teu Jesus. Mais Mas, qu'est-ce que tu nous promets? o que você nos promete? Jésus a dit à Ele Pierre, falou a Pedro. d'abord, Primeiro, là au ciel, lá no céu, tu as une habitation assurée. tens uma casa segura, confirmada. Mais ici sur la Mas terre, aqui sobre a terra, je te donne des enfants. eu te dou filhos. Je te donne des Eu te véhicules. dou carros. Je te donne tout Eu ce que te tu dou auras tudo que besoin. você precisa. Ainsi dit le Seigneur. Assim diz o Senhor. Branham vient. Branham veio, Il dit, ele falou. le problème O problema avec l'épouse aujourd'hui, com a esposa hoje, c'est que nous avons beaucoup de conceptions nós temos muitas concepções sur la foi. sobre a fé. Nous prenons comment il appelle ça? Et ce sont des substances. Nós tomamos substitutos, Il va plus loin, il dit des symptômes. os sintomas. Oh non, moi pour être béni, Eu para ser abençoado, généralement quand quelqu'un doit être béni, geralmente quando alguém quer ser abençoado, il faut qu'il d'abord il puisse aller là-bas à l'université d'Agostino. ele tem que ir na faculdade Agostinho Neto. Après qu'il aurait fini l'Agostino Depois de Neto, acabar a faculdade, c'est ainsi qu'il deviendra riche. é assim que ele vai ser rico. Branham Branham regarde, olhou para aquilo. ça, Isto c'est le langage des hommes. é a linguagem dos homens. Mais qu'est-ce que le langage O de Dieu que dit? é a linguagem de Deus? Dieu dit, Deus falou, si tu as besoin d'être béni, se quer ser abençoado, si tu as besoin d'être se béni, quer ser abençoado, tu dois payer tes dîmes. deves pagar os teus dízimos. Dites Amen. Diga amém. Tu dois Amen. payer tes offrandes. Paga as tuas ofertas. Dites Amen. Diga amém. Maintenant, E agora, mets l'éternel en ce moment-là. e naquele momento o Eterno, Mets l'éternel à l'épreuve. ponha o Eterno em prova. Pose la question, Seigneur. Pergunta a Deus, Senhor, La parole de Dieu est déjà a venue dans le camp. palavra já veio no campo. La colonne de feu est déjà A dans coluna le de camp. fogo já está no campo. La nuée de gloire est déjà A dans nuvem le da camp. glória está no campo. Et nous avons Moïse. E nós temos Moisés. Nous avons le pasteur. Temos o pastor. Mais Seigneur, Mas, Senhor, que dis-tu de notre vie? o que diz isto da nossa vida? Branham me dit Branham me diz, que le problème avec les o croyants, problema com o crente, oh Jésus, oh Jesus, j'aimerais que tu puisses ancrer cela dans ton cœur. coloca aquilo no teu coração. Les problèmes avec les O croyants, problema com o crente c'est que vous présentez beaucoup de symptômes. é que você apresenta muitos sintomas. Et vous réfléchissez beaucoup. E você reflete, pensa muito. Vous réfléchissez beaucoup. Você pensa muito. Branham dit, Branham me diz, observez. observa, Si le soleil se o sol
est proche de la terre. está próximo da terra, Prenez votre sémence, toma a tua semente, mettez-la par terre, coloca aquilo em terra attendez e espera. et regardez encore. E observa de novo. Si vous voyez les oiseaux Se observar os en pássaros, train de manger, estão a comer, les bétails e o gado en train de manger, está a comer, prenez votre maison. toma o teu anzol, Vous devez marcher avec fierté. deves andar com orgulho. Vous prenez votre maison. Toma o teu anzol, Là, vous allez pêcher. você vai pescar. À l'ouest, le soleil se couche. No oeste o sol se põe. Il arrive à la fin de sa Chegou no course. fim da sua marcha. Là, quand vous arrivez dans l'eau, Quando chegas na água, vous prenez votre toma hameçon. o teu anzol, Vous lancez au nom de você Jésus-Christ. atira em nome de Jesus Cristo. Oh, je suis en train de voir des incrédules en ces lieux. Estou vendo incrédulo neste lugar. Montez un peu dans la foi. Sobe pouco na fé. Branham me dit, Para me diz, s'il n'y avait pas de loi dans la foi, se não tivesse lei na fé, oh, oh, amen, amém. les chrétiens créeraient un nouveau monde. O crente deveria criar novo mundo Et ils pourront aller vivre là-bas en e poderia privé. viver lá ele mesmo. Il vient, il dit, Ele vem e lhe diz, maintenant, e agora, prenez votre hameçon. toma o teu anzol, Commencez à jeter. começa a tirar. Seigneur, Senhor, dans ta parole, il est dit, na tua palavra está escrito, nous sommes la tête et non la queue. nós somos a cabeça e não a cauda. Là, Lá, vous prenez les bambous, toma o la bambu, part. Vous êtes en train de mettre dans la maison. coloca lá o anzol. Je suis la tête et non la queue. Eu sou a cabeça e não a cauda. Et quand vous mettez la Quando maison, coloca o anzol, vous allez maintenant quelque chose. Vous avez besoin de quelque chose. você fala alguma coisa. La foi. A fé. Parce que si vous manquez la foi, Se você faltar a fé, la parole n'aura pas de a puissance. palavra não terá poder. Vous prenez la foi, Você toma a fé. votre hameçon, O teu anzol, la parole. a palavra. Je suis la tête et non la Eu queue. sou a cabeça e não a Et vous cauda. prenez la foi. Toma a fé. Branham me dit, Ela me diz, nous avons un escalier de la foi en ce temps. temos uma escada da fé nesse tempo. Frère, Irmão, ce message ici, essa mensagem c'est un message où Dieu a déjà prévu tout. é uma mensagem que Deus já preparou tudo. Branham me dit, Ela me diz, Amen, amém, que dans ce message, nessa mensagem, Dieu a prévu un magasin Deus preveu armazém qui est rempli de tout ce que que nous está avons cheio de besoin. tudo que nós precisamos. Oh, Oh, Branham me dit, ela me diz, le problème, o problema, c'est que vous manquez de foi pour monter. você falta de fé para subir. Il faut prendre l'escalier. Toma a escada. Ele diz, Prenez l'escalier. toma a escada. Si vous avez besoin de $1 million, Queres milhão de dólares. $1 million se trouve là-bas, Ou milhão de dólares se encontra lá. dans le milieu supérieur. Aí no meio superior. Vous n'avez qu'à prendre l'escalier. Toma bem a escada. Et l'escalier, c'est la foi. E a escada é a fé. Vous montez maintenant. Você sobe ainda. Il est écrit. Está escrito. Il est Está écrit. escrito. Il est Está écrit. escrito. Il est encore Está écrit. escrito. Et lorsque vous Quando montez, você sobe, vous allez trouver votre vai bénédiction. encontrar a tua bênção. Et il va plus loin. E você ele vai mais longe. Il dit, Ele diz, dans cet âge où nous vivons, nessa era onde vivemos, nous sommes comme assis sur une table. estamos como assentados ao redor de uma mesa. Oh Jésus. Oh Nous Jesus, sommes comme assis sur une table. estamos assentados numa mesa. Et le Seigneur des Seigneurs est au fond. E o Senhor do Senhor está no fundo. Est-ce que vous comprenez Você ça? entende isso? Nous sommes assis Estamos assentados sur une table numa mesa en face du Seigneur. diante do Senhor. La table est remplie de A nourriture. mesa está cheia de comida. Il dit maintenant, Ele diz agora, si tu as besoin de manger le se poulet, você quer comer frango, j'ai mangé avec le pasteur hier. quando eu comi com o pastor ontem, L'assiette qui avait le poulet était à son côté. o prato que tinha frango estava ao seu lado. Je dis, pasteur, Falei, pastor, passe-moi l'assiette qui a le poulet. me passa aquele prato que tem frango. C'est ce que William Branham me dit. É isso que falou William Branham. Il dit, Ele falou, si
Si vous avez besoin de la guérison de corps, Se queres a cura do teu corpo, ça se trouve à côté de Jésus. se aquilo se encontra ao lado de Jesus, Ce que vous avez à faire, c'est o quoi? que tem que fazer é o quê? Seigneur, Fala, Senhor, Seigneur, Senhor. j'ai besoin. Frère, Irmão, écoutez, escuta. à ce moment-là, Naquele momento, vous n'avez pas besoin de crier. você não precisa de gritar. Seigneur, Fala, Senhor, je veux, eu quero, au nom de Jésus, em nome de Jesus, passe-moi la guérison me passa o prato da cura qui se trouve à côté que de... está ao teu lado. Écoutez, Escuta, frère, irmãos, sur la table, sobre a mesa, la loi de la nourriture a lei da comida impose impõe que tout celui qui se trouve sur la table, todo aquele que se encontra na mesa, il a droit ele tem direito à tout ce qu'il y a là. a tudo que está em cima da mesa. Maintenant, Agora, nous, nós, Dieu a placé la bénédiction là. Deus colocou a bênção lá. C'est notre repas. É a nossa comida. Pourquoi me battre? Por que lutar? La bénédiction se trouve sur la A table. bênção está acima da mesa. Seigneur, Senhor, ok. ok, Il faut faire ça avec beaucoup de fierté. faça aquilo com muito orgulho. Seigneur, Senhor, tu peux même fermer les yeux ou a pas. depois de fechar os olhos como não, J'ai besoin de cette bénédiction là. eu quero aquela bênção ali. C'est ça la loi de Dieu. É isto a lei de Deus. C'est ça la loi de Dieu. É isto a lei de Deus. Et mon peuple meurt par manque de connaissance. O povo perece por falta de conhecimento. Nous sommes sur une table Estão acima de ao redor de uma mesa, devant le roi des rois. diante do rei dos reis. Maintenant, Branham dit, Mas me diz, remarquez, notai, quand vous voulez avoir besoin de quelque chose, quando você quer ter alguma coisa, vous n'aurez que besoin de dire à celui qui est près de la chose, é só falar naquele que está perto daquela coisa. donne-moi, passe-moi, donne-moi. Passa-me, por favor, passa-me o que está aí. Écoutez, en ce moment-là, Naquele momento, vous n'êtes plus un adorateur. você não é adorador. Irmão, Vous n'êtes plus un adorateur. você não é Là, adorador. vous n'adorez pas. Aí você não adora. Là, vous obligez. Aí você obriga. Frère, Irmãos, Seigneur, Senhor, ça c'est mon droit. isto é o meu direito. Passe-moi d'abord cette guérison-là. Passa-me primeiro aquela cura. Je vais manger ça maintenant. Vou comer aquilo agora. Branham me dit, Mas me diz, si vous avez assez de foi, se você tem suficiente fé, vous êtes você é capable capaz de déplacer des montagnes. de deslocar montanhas. Il dit, vous êtes capable. Você é capaz. Écoutez, que tout le monde élève son petit doigt. Todo mundo levanta assim o teu pequeno dedo. Branham me dit, Mas me diz, si vous êtes capable, se você é capaz, si vous avez assez de foi, tem suficiente fé, vous êtes capable você é capaz de chasser le démon avec de votre chutar petit o doigt. demônio com teu pequeno dedo. Satan, Satanás, au nom de Jésus, em nome de je Jesus, n'ai pas besoin de crier. não quero gritar. Au nom de Em Jésus, nome de Jesus, Satan, Satanás, sors. sai. Branham me dit, Branham me si diz, vous avez assez de se foi, tens bastante fé, cela se fera comme vous demandez. aquilo se fará como você pediu. Maintenant, E agora, le problème c'est quoi? qual é o problema? Vous n'avez pas assez de connaissances. Você não tem bastante conhecimento. C'est ce qui tue l'église du temps de la fin. É isso que mata a igreja do tempo do Nous fim. prêchons la venue du Seigneur. Nós pregamos a vinda do Senhor. Nous prêchons les mystères. Pregamos os mistérios. Mais les gens viennent et rentrent As pauvres. pessoas vêm e voltam pobres. Dans le plan de Dieu, No plano de Deus, ce n'était pas comme ça. não era assim. C'était que Era que ici, aqui il y a distribution de bénédictions. tem distribuição de bênçãos. Quand le peuple arrive, Quando o povo chega, on prend la nourriture, tomamos a comida, la bénédiction. a bênção. On dit, frère, Irmão, toi tu as besoin de combien? você quer quanto? C'est ta propre foi. É a tua própria fé. Branham me dit, Branham me diz, quand vous venez dans une église, quando você vem numa igreja, c'est votre attitude. é a tua atitude.
C'est ça. É isso. Le secret de la bénédiction. O segredo da bênção. Maintenant, E agora, un fils de Dieu filho de Deus qui connaît sa position. que conhece a sua posição. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller pleurer Não alguém que vai chorar quand il a besoin d'avoir quelque chose. quando quer ter alguma coisa. Seigneur, Senhor, moi dans ma vie, eu na minha vida, je ne souffre pas. eu não sofro. Au nom de Dieu, je ne connais pas la souffrance. Eu não conheço sofrimento. Moi, Eu souffrir sofrer. en étant fils de Dieu. Eu filho de Deus. Non, 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 non. Não, 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 não. Dieu, Deus, il a prévu des choses merveilleuses Ele pour moi. preveu coisas maravilhosas. Je vais souffrir. Eu vou sofrer. Frère, Irmãos, si je me mettais à vous parler de mon témoignage, se eu vos contar o meu testemunho, ça vous donnerait plus de foi. vai te aumentar a tua fé. Plus de foi. Mais fé. Omoni bateau boyoka na sangoke. Ouvi pessoas que amam falar aí na notícia. Ils vivent par la grâce de Dieu. Vive pela graça de Deus. Là, c'est nous. Somos nós. C'est moi. Sou eu. Je ne compte pas sur mon intelligence. Eu não conto com minha inteligência. Je ne compte pas sur ma taille. Não conto com minha altura. Mais je compte sur ce que je suis. Eu conto naquilo que eu sou. Je ne suis pas n'importe qui. Eu não sou qualquer Le pessoa. diable ne peut pas se jouer de moi. O diabo não pode brincar comigo. Et quand tu atteins Quando você atinge ce niveau-là, aquele nível, tu vivras comme ça. vai viver assim. Tu seras très orgueilleux. Terás muito orgulho. Partout où tu te trouves. Em todo lugar onde você irá. On peut t'amener en présidence. Pode levar na presidência. Tu salues le président comme Você un ami. saúda o presidente como um amigo. Oh, président, comment tu vas? Oh, como é que você é presidente? Il va te regarder, mais qui est cet Vai te homme? lá, quem é esse homem? Moi, je suis le fils de Dieu. Eu sou filho de Deus. Le roi des rois. O rei dos reis. C'est lui mon père. Ele, meu pai. Écoutez, Ouça. le président de la République, O presidente da República, João Lourenço, João Lourenço, pour adorer mon père, para adorar o meu pai, il s'agenouille. ele se ajoelha. N'est-ce pas vrai? Não é isso? Maintenant, Mas agora, moi, eu, qui suis le fils de cet que eu sou homme-là, filho daquele homem, João Lourenço s'équipe devant moi. quem o João Lourenço tem entre mim? Frère, Irmão, le pouvoir qu'a les enfants de Dieu, o poder que tem os filhos de Deus c'est un pouvoir qui dépasse toutes les é um armées. poder que ultrapassa de todos os homens. Il n'y a pas une armée terrestre Não tem um exército terrestre qui soit capable de défier le Fils de que Dieu. é réuni. capaz de desafiar filho de Deus. Maintenant, E agora, je prends mon hameçon. eu tomo meu anzol. Là, je connais qui je suis. Agora eu sei quem eu sou. Je connais déjà que je suis fils de Dieu. Eu sei que eu sou filho de Deus. Je sais déjà que je suis dans le temps qu'il faut. Eu sei que eu estou no tempo conveniente. Alors je tire mon hameçon. E eu atiro o meu anzol. Branham dit, Madame diz, un enfant de Dieu, filho de Deus, sa marche a sua marcha doit être saint, deve ser santa. saint Santo. et l'éternel des armées. Santo, santo é o eterno exército. C'est ça aussi le problème. Aí está também o problema. Les gens aujourd'hui marchent comme des païens. As pessoas hoje andam como pagãos. Tu pries, Seigneur, bénis, 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 bénis. Senhor, bénis. abençoe, 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 abençoe. Mais Mas tu couches avec les femmes. você anda com as mulheres. Tu demandes la bénédiction de Dieu. Você, Tu demandes la bénédiction você de Dieu. pede a bênção de Deus. Mais au même moment, No mesmo momento, tu vas aller voler. você vai roubar. Un fils de Dieu Filho de Deus ne devait pas vendre son droit d'aînesse. não poderia vender o seu direito de primogenitura. Tu dois d'abord connaître qui tu es. Deves conhecer quem você é. Bon, moi je suis fils de Dieu. Eu sou filho de Deus. Écoutez, Ouçam, quand un homme regarde une mangue, quando homem olha para uma manga, il voit quelque chose qu'il peut manger et jeter. ele vê alguma coisa que ele Le pode noyau. comer e deter o caroço. Mais Mas, quand il s'agit du langage spirituel, quando tem a ver com a linguagem espiritual, toi, você, tu n'es qu'un noyau. você é caroço. Tu n'es qu'un noyau. Você é só caroço. Selon le langage des hommes, Segundo a linguagem dos homens, tu n'es rien du tout. você é nada.
selon le langage des humains, segundo a linguagem dos humanos. ils ont une position plus élevée que toi. Eles têm uma posição mais alta do que você. Toi, tu es bon à la poubelle. Você é bom para ir no lixo. Mais Mas, quand le Seigneur te regarde, quando o Senhor olha para você, il ne voit pas un arbre derrière toi. Ele não vê uma árvore à tua atrás. Mais le Seigneur regarde une forêt qui se trouve en toi. O Senhor olha uma floresta que está em você. Toi, tu n'es qu'un noyau. Você é um caroço. On peut te jeter quelque part. Podem te tirar em algum lugar. Mais faites attention. Mas tenha cuidado. Sur quelle terre tu seras jeté? Em que terra serás atirado? Lorsqu'on te jette par les Quando hommes, és atirado pelos homens. les gens t'abandonnent. Os homens te abandonam. Les gens te Eles rejettent. te rejeitam. Ils disent, tu n'es plus important. Você não é mais importante. On n'a plus besoin de toi. Não te precisamos. Toi, tu n'as pas besoin de crier. Você não precisa gritar. En ce moment-là, Naquele momento, ce que tu dois o faire, que tens que fazer c'est de prendre ta nature. é tomar a tua natureza. La nature des fils de Dieu, A natureza dos filhos de Deus. c'est la nature de multiplication. É a natureza da multiplicação. Je crois que tu ne comprends pas. Você não entendeu. Dans la loi de la multiplication, Na lei da multiplicação, je finis par là. eu termino com aqui. Branham me dit, Mana me diz, notre Dieu, nosso Deus c'est un Dieu qui agit toujours dans la é multiplication. Deus que trabalha na multiplicação. Maintenant, E agora, la loi de la na lei multiplication, da multiplicação, quand tu deviens fils de Dieu, quando você é filho de Deus, sur la terre, tu n'es plus rien, na zéro. terra você é mais ninguém. Tu n'es rien. Você é zero. On É peut te nada. regarder, Pode olhar para você. zéro. É zero. Les gens peuvent te regarder, Os homens podem olhar para você. ils te négligent. Vão te negligenciar. Mais ici, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Aqui, o que pode haver aqui? Il n'y a rien d'important dans Não ce tem temps. nada de importante naquele homem. Nous avons beaucoup d'argent. Nós temos muito dinheiro. Nous avons des véhicules. Temos carros. Nous avons ça et ça. Temos tudo aquilo. Mais Dieu te regarde. Deus olha para você. La loi de la multiplication A lei da multiplicação impose zéro, un chiffre supérieur. impõe que o zero é um número superior. Frère, Irmãos, vous pouvez prendre 1 million. pode somar 1 milhão. Vous multipliez par zéro. Multiplica vezes zero. 1 million 1 milhão. multiplié par zéro Multiplica vezes zero. égale à Agora igual a zero. Jean Laurence João Lourenço. multiplié par moi Multiplicado vezes eu. égale à Igual a les milliardaires d'Angola os bilionários de Angola. multiplié par moi Multiplicado vezes eu. égale. Igual a. Maintenant, E agora, toi qui es le zéro parfait, você que é zero perfeito. vous savez, Diga amém. la Bible dit, A Bíblia diz: nous venons de l'éternité viemos da eternidade et nous retournons en e éternité. voltaremos na eternidade. Mais c'est quoi l'éternité? O que é a eternidade? Anna me dit, Branham me diz: c'est un cercle é parfait. círculo perfeito. Ema. Un zéro. Zero. Bon, Oh, ok, ok. j'accepte. Eu aceito. Je ne suis rien. Eu sou nada. Je suis zéro. Sou zero. Je suis zéro. Eu sou zero. Toi, tu m'as regardé. Você me olhou. Tu n'as rien vu en Você não moi. olhasse nada em mim. Mais en moi. Mas em mim. Oh, gloire à Oh, Jésus. glória a Jesus. En moi Em mim se trouve se encontra la puissance o poder qui peut créer ce que monde. pode criar este mundo. Branham me dit, Branham me diz: toi, você tu devais vivre l'homme le plus heureux de la deveria terre. viver sendo o homem mais feliz da terra. Amen. Amém. C'est ça le problème. É isto o problema. La connaissance de ton identité. O conhecimento da tua identidade. Tu es plus important És mais importante que toutes les armées du monde réunies. que todo o exército do mundo reunido. Branham me dit, Branham me diz: la puissance la plus importante de la terre. o poder mais alto do mundo, L'arme la plus puissante qu'il y a a arma mais poderosa que há, se trouve dans le croyant. se encontra com o crente. Et si tu connais ta Se position, você conhece a tua posição, aujourd'hui, hoje, tu ne vas pas prier comme quelqu'un qui priait avant. não vais orar como alguém que orava antigamente. Ah, Senhor, Senhor, C'est quoi? é o que é isso? C'est comme un véhicule qui a un problème de moteur. É como carro que tem problema no motor. Tu ne
fait que crier. Só fica aí a gritar. Un véhicule qui a un problème de moteur, Carro que tem problema de motor, il ne connaît pas qui il est. não sabe quem ele é. Mais toi, fils de Dieu, Você é filho de Deus, relève la tête là où tu es erga a sua cabeça onde você está et commence à prononcer les puissances de Dieu. e começa a proclamar o poder de Deus. Je veux voir un enfant de Dieu quelque part. Eu quero ver filho de Deus em algum lugar. Celui qui a été rejeté par les lois du monde. Aquele que foi rejeitado pelas leis do mundo. Les gens avaient regardé. Os pessoas olharam, Ils ont dit, toi, disseram que você il n'y a plus rien en toi. não tem nada em você. Ils t'ont regardé avec les yeux naturels. Olharam para ti com os olhos naturais. Mais Dieu t'a regardé Deus différemment. olhou para ti diferentemente. Il a dit, ma gloire se trouve en toi. A minha glória se encontra em você. De là où tu te trouves, Mas onde você se encontra, relève la tête erga a sua cabeça et commence à briller. e começa a orar. Sache dans ta vie Saiba que na tua que vida, tu n'es pas n'importe qui. você não é qualquer pessoa. Tu n'es pas n'importe qui. Você não é qualquer pessoa. Tu as la nature de Dieu en toi. Você tem a natureza de Deus em você. Et nous n'avons pas besoin de crier pour te le E dire. não queremos gritar para te dizer aquilo. Tu es le fils du Très-Haut. Você é filho do Altíssimo. Jésus lui-même a dit, Ele mesmo falou: ne savez-vous pas? Você não sabeis. Moi je vous ai dit, Eu vos disse: vous êtes des dieux. Vós sois deuses. Vous êtes des fils de Vós Dieu. sois filhos do Altíssimo. Mais vous mourrez comme des Todavia hommes. morrem como homens. Honte à vous là où vous vous trouvez. Élevez-vous, nous allons prier là-bas. Erga-te, vamos orar. Amen. Amém? Amen. Amém? Un fils de Dieu Filho de Deus est un petit Dieu. é pequeno Deus. Quand vous regardez le dessin